Eu quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por esta oportunidade de estarmos reunidos para juntos nós meditarmos na preciosa palavra do nosso Deus. E para tanto, eu convido a atenção dos irmãos para a leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, nós vamos ler, meus irmãos, no capítulo de número 20, um trecho certamente conhecido da maior parte dos que estão aqui nesta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, nós vamos ler dos versos 7 a 12, que diz assim: Atos dos Apóstolos, capítulo 20, de 7 a 12. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou-se a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo mancebo por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o mancebo, e ficaram não pouco consolados. Meus amados irmãos, é um trecho da Bíblia conhecido, como eu vos dizia, mas é esta palavra que está no meu coração, e eu gostaria de repartir com os irmãos alguma coisa que nesse trecho lido Deus falou em meu coração e trouxe para mim uma edificação muito grande. A história de Eutico é uma história curta, resumida nesses versos que acabamos de ler. O rapaz estava no culto e Paulo pregava naquela reunião, e pela descrição aqui da Bíblia devia ser um lugar amplo, porque tinha terceiro andar. E o rapaz estava na janela, como diz aqui o trecho, sentado na janela, dormiu, caiu lá de cima para o lado de fora, foi levantado morto. A reunião teve que ser interrompida. Paulo foi lá, certamente outros acompanharam, oraram pelo meu Eutico. Ele recuperou novamente a vida, entrou na reunião, ficou na reunião até o dia seguinte pela manhã, e ali a reunião terminou, e diz que o povo saiu consolado, porque não morreu o irmão Eutico. Glórias ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, alguns assuntos chamaram aqui a minha atenção. Era um culto a Deus, e o pregador era o apóstolo Paulo, um homem conhecedor de mistérios, que tinha uma palavra profunda. Mas exatamente nesta reunião, o irmão Eutico foi levantado morto. Parece um paradoxo a pessoa estar num culto, na presença de Deus, e morrer. Mas isso não é novidade, porque na Bíblia nós lemos alguns casos de pessoas que morreram na hora do culto. Nós nos lembramos de Nadab e Abiú, filhos de Arão, que um dia foram lá no tabernáculo e foram apresentar fogo estranho. E diz a Bíblia que saiu fogo do Senhor e os fulminou, e eles caíram mortos, estendidos ali no chão. Nós poderíamos nos lembrar do culto que Pedro, o apóstolo, dirigia, conforme Atos capítulo 5, em que Ananias e Safira, aquele casal, venderam uma propriedade que tinham, ficaram com parte do preço e trouxeram uma outra parte, dizendo que era por aquela parte que tinham vendido a propriedade. Estavam mentindo a Deus, ao Espírito Santo. E Ananias caiu morto diante de Pedro, e não passou 3 horas, ou aproximadamente 3 horas, como diz a Bíblia, sua mulher Safira chega ali, confirma a história do marido e cai morta no mesmo lugar onde 3 horas antes o seu esposo havia caído morto. Morrer na hora do culto parece uma coisa incrível, quando a Bíblia diz que na presença do Senhor há abundância de alegrias. Quando diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles.
quando diz a palavra de Deus, Deus prometendo: entre eles eu estarei, entre eles eu andarei, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Como pode uma pessoa ser levantado morto na hora de uma reunião? Pois aqui está o fato, e é esse assunto que tem chamado a minha atenção, e algumas coisas eu recebi como edificação, e eu quero, com a graça de Deus, meditar com os irmãos. Meus amados irmãos, a primeira coisa que me chamou a atenção na vida de Eutico, e que resultou em que ele caísse do terceiro andar, é o péssimo lugar que ele escolheu para sentar. Irmãos, tinha tanto lugar para ele sentar, ele voluntariamente escolheu sentar na janela. Não foi questão, meus amados irmãos, de falta de luz, porque diz a Bíblia que o lugar estava muito iluminado. Também não foi, meus amados irmãos, uma questão de canseira, porque era um domingo, então entende-se que ele teria descansado. Não era qualquer reunião, era a ceia do Senhor, era o partir do pão, que para nós, como foi, continua sendo hoje, aquela reunião mais solene, quando nós, através do pão e do cálice, nós discernimos o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele voluntariamente fez a escolha de sentar-se na janela. E o que janela, sentar-se na janela, ensina para nós? Meus amados irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa, porque ela nos mostra fatos assim, aparentemente negativos, para que nós saibamos tirar proveito do ensino da Bíblia no fato, e possamos evitar na nossa vida. Glórias ao nome do Senhor. A primeira coisa, irmãos, que sentar na janela nos ensina, é que a pessoa está na divisa do prédio, na divisa daquele lugar. Está sentado na janela, está distante, porque está na divisa. É perigoso, meus amados irmãos, nós ficarmos na divisa. É perigoso nós ficarmos, meus irmãos, na fronteira. Um pouquinho para lá, já está no mundo, um pouquinho para cá, já está dentro da igreja. É perigoso ficar na fronteira. Meus amados irmãos, quem fica próximo de Sodoma, daqui a pouco estará dentro de Sodoma. Quando os anjos foram enviados por Deus lá em Sodoma para destruir aquelas duas cidades, diz a Bíblia que Ló estava em Sodoma. Mas quem lê no capítulo 13, anterior ao capítulo 19, que narra esse fato, diz a Bíblia que Ló habitou nas campinas de Sodoma. Mas quem vai morar nas campinas de Sodoma, dali a pouco está morando dentro de Sodoma. Quem fica próximo da divisa, daqui a pouco vai ultrapassar a divisa e vai passar para o lado de lá. A tática de Satanás, meus irmãos, ele é muito astuto. Quando Israel estava no Egito e Deus queria tirar aquele povo, enviou Moisés e Arão, e Faraó não queria deixar. As pragas chegaram. E se lembram os irmãos que Faraó quis estabelecer acordos com Moisés, utilizando diversas desculpas. A primeira foi: não, depois eu deixo vocês sair. Moisés não aceitou. A segunda diz: sacrificai ao Senhor vosso Deus nesta terra. Não precisa sair da terra, fica aqui no Egito, não precisa sair dela. Moisés não aceitou. A terceira foi essa, e é o que eu quero dar ênfase: vocês podem ir, só que vocês não vão longe não, fica aí na divisa, fica aí pertinho. A tática dele é que, ficando eles perto, dali a pouco eles regressariam novamente. Meus amados irmãos, que o Senhor nos ajude, que nós nunca fiquemos distante. Nós não estamos falando do prédio aqui, no sentido físico, mas nós estamos falando no plano espiritual. Nós não podemos ficar na divisa, nós não podemos ficar distante. A ovelha que fica distante do seu pastor, ela está sendo alvo do lobo, que daqui a pouco vai atacá-la. Jesus entrou numa sinagoga, e havia um homem que estava com a mão mirrada lá num canto, e Jesus disse: levanta-te e vem aqui para o meio. E quando ele chegou para o meio, Jesus disse: estende a mão. E na mesma hora ele ficou curado. Glórias a Deus. Se você está na divisa, meu amado irmão, venha para dentro, porque a bênção está do lado de dentro. Glórias ao nome de Jesus. A segunda coisa, irmãos, que chamou a minha atenção é que quem senta na janela é porque certamente quer respirar um pouco do ar de fora. E é perigoso, irmãos, a pessoa que veio do lado de dentro
e não teve o encontro com Jesus, o encontro real, e fica, irmãos, com desejo de respirar o ar lá de fora. Havia um povo que seguia Israel quando Israel andava pelo deserto, que estava lá na retaguarda, que a Bíblia chama o vulgo, que eles, irmãos, quando estavam no deserto, começavam a dizer: ah, por que nós não ficamos no Egito? Lá a gente comia pepino, lá a gente comia melão, lá a gente comia pó, lá tinha alho, lá tinha cebola, e agora só tem esse maná. Irmãos, porque eles estavam com saudades lá do Egito. Mas que o Senhor nos ajude, irmão, que ninguém fique na janela querendo respirar o ar lá de fora, porque dentro nós recebemos a graça que liberta, que transforma, que purifica e que faz do homem velho uma nova criatura pelo poder do Senhor. Mas certamente quem fica na janela quer dar uma espiada lá fora. E eu estou me lembrando de uma pessoa, uma mulher na Bíblia, que quis dar uma espiada lá fora. É a filha de Jacó, a Diná. A única mulher, irmão, estava ali no aconchego da família, e diz o livro de Gênesis no capítulo 34, e Diná saiu para dar uma espiada nas moças da terra. E quando ela saiu, irmãos, a derrota foi ali, porque o moço se afeiçoou a ela, chamava-se Siquém, abusou da moça. Os irmãos souberam, irmãos, houve uma guerra terrível. Os irmãos foram lá, mataram o rapaz, mataram o pai do rapaz, mataram os moradores da cidade. E olha, irmão, só não houve uma guerra que acabou com a família de Jacó, porque Deus tinha um plano para com eles. E tudo começou porque Diná quis dar, diz a Bíblia, uma espiada nas moças que estavam na terra. Irmãos, nós estamos do lado de dentro, e aquele que teve o encontro com Jesus não tem nada que espiar lá fora, porque dentro nós temos a graça de Deus. Em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Quem entrava no tabernáculo no Velho Testamento, se lembram os irmãos, tinha o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O pátio era rodeado, mais ou menos, meus amados irmãos, 25 metros de frente, mas era de cortinas, tábuas, 2,5 metros de altura. Além das tábuas colocadas uma junto à outra, havia cortinas que, se tivesse alguma fresta, não dava para espiar para o lado de fora, e nem de fora espiar para o lado de dentro. Nós já estamos do lado de dentro, glória seja dada ao nome do Senhor. Nós saímos lá de fora, glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia divide os homens em duas classes: os que estão do lado de fora e os que estão do lado de dentro. O apóstolo Paulo aos Colossenses escreveu assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora. E um dia Jesus pronunciou uma parábola que os discípulos não a entenderam, e em particular lhe perguntaram o significado, e Jesus lhes respondeu: a vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora não. Nós estamos do lado de dentro, glória seja dada ao nome do Senhor. Outra coisa que sentar na janela ensina, irmãos, é que quando a pessoa cai, nunca cai do lado de dentro, sempre cai do lado de fora. Irmãos, que o Senhor nos ajude e que nós estejamos do lado de dentro, glória seja dada ao maravilhoso e santo nome do Senhor. Outra coisa que sentar na janela nos ensina é que quem senta na janela, fisicamente falando, acontece o seguinte: metade fica para o lado de dentro e metade fica para o lado de fora. A pessoa está na igreja, dá glória a Deus no domingo, na segunda-feira, na terça, na quinta, mas lá na escola, no serviço, o comportamento é completamente diferente. Fala uma língua aqui e fala outra língua lá. É como aquele pessoal que voltou da terra do cativeiro babilônico, e diz a Bíblia que até sacerdote começou a se casar com mulheres estranhas e nasceram os filhos. Só que o filho, a filha que nasceu daquela união mista entre um israelita, uma asdodita, um israelita e uma moabita, diz que não falava nem a língua do pai, não falava nem a língua da mãe, falava meio judaico e meio asdodita. Que o Senhor nos ajude, irmãos, que nós não fiquemos assim falando um pouquinho de lá e um pouquinho daqui, mas que nós falemos a língua do céu, glórias ao nome do Senhor. É por isso que um dia a tribo de Efraim começou a se misturar muito lá com as nações, e Deus levantou o profeta Oséias com a seguinte mensagem: Efraim com os povos se mistura, Efraim
é um bolo que não foi virado. E essa linguagem de bolo que não foi virado, as irmãs que estão aqui entendem melhor essa linguagem. É aquele bolo que a irmã prepara, coloca no forno e acende lá o forno, e dali a pouco, quando a irmã tira, ficou cozido de um lado só, o outro está cru. E não dá para comer um bolo assim. Deus quer que nós tenhamos a caloria do lado de dentro e também do lado de fora. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, outra coisa que sentar na janela nos ensina é que a pessoa é insegura, é indecisa, é indiferente. E a palavra de Deus nos ensina: seja a vossa palavra sim, sim, e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Que Deus nos ajude nesta noite, que não haja ninguém aqui sentado na janela, mas se tiver alguém que está sentado na janela, venha para o lado de dentro para receber a bênção que Deus tem para a sua vida. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Segunda coisa que chamou minha atenção na vida desse moço: primeiro, a escolha do lugar. Segundo, ele ficou com a visão perdida, porque ele começou a ficar com sono. E quando a pessoa começa a ficar com os olhos carregados de sono, perde a visão. Às vezes a pessoa está até com o olho aberto, mas ele está dormindo, ele está longe, já se apagou, como diz a linguagem do povo. Ele perdeu a visão. Quando a pessoa senta na janela, infalivelmente ele vai perder a visão espiritual. E perde-se a visão em 3 sentidos. Primeiro, a visão das almas perdidas. Jesus disse: levantai os vossos olhos e olhai para os campos, e vede que eles já estão brancos para a ceifa. Mas quem está sentado na janela perdeu a visão espiritual e não liga para as almas perdidas, porque não está enxergando a sua real necessidade. Mas perde também a visão das possibilidades que Deus nos oferece. O apóstolo São Paulo dizia aos filipenses: irmãos, quanto a mim, eu não creio que haja alcançado ainda não, irmãos, mas eu estou correndo, eu estou numa carreira, e eu estou fazendo o seguinte: esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele diz: eu prossigo para as coisas que estão diante de mim, coisas que estão diante de mim, coisas que estão diante de mim. Hoje Deus diz: tem uma coisa aí diante de ti, vai, pega. Amanhã Ele diz: tem outra coisa à esquerda, vai lá e pega. Depois da manhã Ele diz: tem outra coisa lá, vai lá e pega. E tem outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais, até ser o dia perfeito. Mas a pessoa que está sentada na janela perde a visão destas possibilidades que Deus lhe oferece diariamente. Mas, meus amados, não perde a visão do poder de Deus. A visão fica embaçada, a pessoa não enxerga nada. É como aquele rapaz que estava num culto e Jesus, vendo que ele era cego, colocou a mão nos seus olhos e perguntou: escuta, o que você está vendo? Ele diz: eu vejo os homens como árvores que andam. A visão dele estava toda embaçada, irmão, porque a árvore é uma coisa e homem é outra coisa. Mas dali a pouco Jesus colocou novamente a mão nos seus olhos, disse: agora? Ele diz: agora estou enxergando bem. Estava olhando nitidamente, a visão era ampla. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, que Deus nos ajude para que nós não percamos a visão espiritual. Glórias ao nome do Senhor. A outra coisa que chamou minha atenção, que quando seus olhos começaram a ficar carregados de sono, consequentemente ele perdeu a visão, ele dormiu. Dormiu, é o terceiro passo. Primeiro, escolheu o lugar errado. Depois, perdeu a visão, porque os olhos ficaram carregados de sono. Terceiro, dormiu. E é perigoso, irmãos, dormir sentado na janela. É perigoso dormir na vida espiritual. Se nós dormimos na vida espiritual, há um que não dorme. Se Deus não dorme porque Ele é a guarda de Israel, devemos saber que tem um que também não dorme, que é Satanás, que não perde nenhuma oportunidade. Jesus contou a parábola do trigo do joio e disse: estando os homens dormindo, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo. Se nós dormimos, quando a gente acorda, está tudo cheio de joio, porque o diabo que não dorme, ele vai colocando joio ali, joio acolá, e dali a pouco a plantação está cheia de joio. Mas se uma pessoa dorme, essa pessoa, de acordo com a Bíblia, é uma pessoa pobre espiritualmente falando. No livro de Provérbios,
Salomão fala de um homem, ele diz: eu passei junto à vinha do preguiçoso, estava toda cheia de cardos, toda cheia de urtigas, o homem estava de braço cruzado, estava abrindo a boca, encruzando a mão mais um pouco, dali a pouco diz que ele deitou, dali a pouco diz que ele dormiu, e Salomão conclui: assim virá tua pobreza como ladrão, vai ficar pobre, vai ficar sem nada, vai ficar um mendigo na vida espiritual, mas aquele que está acordado não, ele está despertado na presença do Senhor, glórias a Deus. Mas quem dorme, irmãos, corre um risco muito grande de perder um pedaço da sua roupa espiritual. Saul perseguia Davi, e Davi entrou numa caverna, porque o dia estava declinando, e Saul vem atrás, e sem saber entra na mesma caverna, e ele está tão distraído ali, sonolento, e alguém ali dos amigos de Davi, dos soldados de Davi, dos seus companheiros, lhe disse: Davi, vai lá e mata ele, ele nem vai saber do que morreu. Mas Davi disse: não, ele é ungido do Senhor, o problema dele é com Deus, mas eu vou fazer uma coisa. E ele foi e cortou um pedaço da roupa de Saul. E quando foi no dia seguinte, Davi saiu primeiro e Saul saiu atrás. Quando Saul viu Davi, já foi pegando a lança para tirar e matar Davi, porque esse era o seu desejo. Mas quando ele levantou a lança, Davi levantou um pedaço da roupa e diz: olha, ele olhou, pedaço da roupa tinha sido levado. Irmãos, quando nós nos entregamos a Jesus, Deus nos deu uma roupa espiritual, glórias a Deus. E está escrito no livro de Provérbios, no capítulo 24, que a sonolência faz trazer os vestidos rotos, rasgados sem pedaço. Se eu dormir, se você dormir, dali a pouco a gente perde o pedaço da roupa. E para entrar no céu, a roupa tem que estar inteira, lavada, purificada no sangue de Jesus. Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas se nós dormimos, irmãos, o poder de Deus vai embora da minha e da sua vida. Sansão era um homem grandemente usado pelo Senhor. Não era gigante no tamanho, mas era a força do Espírito de Deus que estava na vida dele. Por 3 vezes diz a Bíblia dele: o Espírito do Senhor se apoderou da sua vida. Mas esse homem começou a brincar com o pecado. Dali a pouco ele estava dormindo no joelho de Dalila, seus cabelos cortados, e como das vezes anteriores em que Dalila, querendo saber o segredo da sua força, dizia: Sansão, os filisteus vêm te pegar, e ele sempre escapava, desta vez, deitado, dormindo no joelho de Dalila, ela diz novamente: Sansão, os filisteus vêm te pegar. E ele se levanta dizendo: desta vez eu vou fazer como antes. Era tarde demais, o Espírito do Senhor tinha saído da sua vida, a força que ele tinha havia ido embora. Eu não sei quantos filisteus chegaram, se foi 1 dúzia, se foi 2 dúzias, que fosse 3 dúzias, para um homem que tinha enfrentado 1000 pessoas. Olha, que fosse 20, 30, 50, 100 pessoas, não dava nem para o começo. Mas aqueles soldados chegaram, os filisteus, e amarraram Sansão, prenderam Sansão, arrancaram os seus olhos, e Sansão se tornou um escravo dos filisteus. Dormiu, perdeu o poder de Deus. Quem dorme vai perder o poder de Deus. Mas, meus amados irmãos, quem dorme não vai ouvir o sonido da trombeta. A Bíblia diz que a trombeta vai tocar, e os que a ouvirem naquele dia, o Espírito de Deus vai transmitir aos sepulcros a voz de Deus. A trombeta toca lá em cima, e a igreja que está acordada, a igreja que está despertada, é essa igreja que vai subir. Glória ao nome do Senhor. Ora bachurianda. Mas quem dorme, irmão, quem dorme, fala o que não deve. Vamos ver um homem que dormiu 9 meses. 9 meses dormindo. Não é materialmente falando, fisicamente não, espiritualmente. Davi, que maravilha, quase 9 meses dormindo. Pecou, e ainda pecou mais, porque um abismo chama um outro abismo. Cobiçou a mulher, tomou posse da mulher, e colocou o marido na frente, pediu que colocasse o marido na frente para que morresse. Ele morreu, e 9 meses, que maravilha, a criança está quase para nascer ali. E chegou o profeta Natan: majestade, nós estamos com um problema aqui na nossa cidade. Qual é o problema? É que chegou um viajante aí na cidade,
E ele foi na casa de um homem que tinha muitas cordeiras. E o homem, ao invés de dar para o viajante, das muitas cordeiras que tinha, dá uma, foi na casa do homem que tinha uma só, pegou a cordeira do homem e deu para o viajante. E Davi, que era rei também, juiz, que decidia, se levanta e diz: ele vai ter que restituir a cordeira e depois mata esse homem, ele é digno de morte. E o profeta olhou bem nos olhos de Davi e disse: tu és esse homem. Ele acordou: ai, eu pequei contra o Senhor. Acordou 9 meses dormindo, irmão, mas foi pela palavra do Senhor que ele foi despertado. É a palavra de Deus que desperta, glória ao nome do Senhor. Mas quem dorme, irmãos, não sabe a hora que começa a dormir. Hoje você vai deitar na sua cama, você pode olhar, bom, é 10h30, mas se te perguntarem amanhã que hora exatamente você começou a dormir, você diz: bom, eu deitei tal hora, eu não sei, eu dormi. Irmãos, é perigoso porque a pessoa começa a dormir na vida espiritual e não sabe quando foi que começou. A outra coisa que chamou a minha atenção, meus amados irmãos, é que quem dorme está sujeito a morrer dormindo. A Bíblia fala de um capitão chamado Cícera, que trabalhava com Jabim, rei lá de Canaã, que ele entrou numa tenda e quando ele estava num profundo sono, a mulher chegou, a Jael chegou e matou ele, e ele morreu dormindo. Quem dorme está sujeito a morrer. Eu tive uma experiência para ilustrar isso que eu estou dizendo. A questão de uns 15 anos atrás, aproximadamente, eu voltava de um estudo bíblico lá na cidade de Garapava, onde ali realizou-se no sábado um culto muito grande, tinha batismo, ceia à noite, e eu tinha que chegar domingo porque tinha ceia pela manhã e deveria ministrá-la. E eu saí sábado à noite, depois da reunião, 400 e tantos quilômetros, e eu vinha pela estrada guiando meu garoto pequeno na época, vinha dormindo no banco de trás, e eu vinha pela estrada, a estrada Anhanguera. E quem conhece Anhanguera sabe que tem uma pista que vem e uma pista que vai, e tem um canteiro no meio, e bem no meio do canteiro tem ali uma cavidade onde corre a água de chuva. E chovia muito naquela madrugada, e eu venho guiando o carro, e tudo maravilha, não ligava nem o rádio porque era tanto relâmpago que não pegava, e eu venho guiando. Dali a pouco, irmãos, eu dormi no volante, e não me pergunte quanto tempo eu andei. Eu só sei de uma coisa: eu estava na pista que vinha para São Paulo, eu saí daquela pista, eu passei pelo meio do canteiro, não me pergunte por onde e como. Eu já estava na outra pista da contramão, no sentido de quem vai para o interior, já estava saindo no acostamento do outro lado. De repente eu acordei: meu Deus, onde eu estou? E quando eu me dei fé de onde estava, o susto foi grande, e tive que andar não sei quantos quilômetros para achar uma brecha para pegar a pista normal para poder voltar para São Paulo. Eu não sei se eu fui para a direita, eu não sei se eu fui para a esquerda, eu não sei se o carro deu um solavanco, como que foi. Eu só sei que quando acordei, já estava lá do outro lado. Se fosse mais um pouco, eu já estava caindo lá do outro lado, ia morrer nem saber do que, porque estava dormindo. Quem está dormindo na vida espiritual, o seu carro está indo, ele não sabe a direção que vai. Daqui a pouco pode cair no abismo, mas se tem alguém que está dormindo aqui, levanta-te diante dos mortos, e Cristo te esclarecerá. Agora, irmãos, o pior de quem dorme é que quem dormir hoje, dia 1º, vai acordar no dia 2. Quem dormir hoje, dia da graça, vai acordar no dia da vingança do nosso Deus. Nós estamos vivendo o dia da graça, que não é dia de 24 horas. Falando no aspecto dispensacional, nós estamos no dia da graça e está quase para terminar. E quem dormir hoje, dia da graça, vai acordar no dia da vingança do nosso Deus, no período chamado de grande tribulação, quando a igreja não mais estará aqui, mas ela já estará na presença do Senhor. Que Deus nos ajude para que ninguém aqui nesta noite esteja dormindo na janela.